Você já pensou em viver uma vida diferente? E se, em outro universo, você tivesse tomado aquela decisão diferente? Isso é física séria ou só fanfic cósmica? Hoje, sem enrolação, o que o multiverso significa de verdade? Quais versões fazem sentido científico e o que podemos, ou não, testar? Se você curte ciência, inscreva-se no canal e ative o sininho para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e não esquece de compartilhar o conteúdo científico com os seus amigos. Arrume as malas para uma viagem multiversal e se prepare, porque hoje em 3 passos vamos explicar os tipos de multiverso, o que cada um afirma e prevê, como a ciência testaria e onde vira especulação. Os multiversos não são todos iguais. Quando alguém diz multiverso, pode estar falando de 4 ideias bem diferentes. Nível 1, cosmologia clássica. Se o espaço é imenso e aproximadamente uniforme, regiões além do nosso horizonte podem ter outros arranjos de matéria. Não são leis diferentes, é o mesmo universo continuando. Nível 2, inflação eterna. A expansão inflacionária criaria bolhas, com constantes físicas ou condições iniciais distintas. Aqui sim, regras locais podem variar. Nível 3, muitos mundos, física quântica. A interpretação de Everett diz que todas as possibilidades de um processo quântico coexistem em ramos que não se comunicam. Decoerência. Nível 4, estrutural matemático. A ideia de que todas as estruturas matemáticas existem de alguma forma é a mais filosófica de todas. Agora que entendemos o básico de cada nível, vamos nos aprofundar em cada um deles para entender melhor como funcionam as teorias do multiverso aplicadas. O nível 1 não é nada místico, só regiões inalcançáveis por causa da velocidade da luz e da idade do cosmos. Testável, indiretamente, depende da geometria e topologia do universo. Se ele é plano e grande, o nível 1 é quase inevitável. Para o nível 1, medidas de curvatura espacial próximas de zero e isotropia sustentam um universo muito grande. Não prova outros universos, mas torna plausível que existam regiões inalcançáveis. Quando falamos em multiverso nível 1, não estamos criando universos mágicos. Estamos falando de um único universo tão enorme que existem regiões além do que conseguimos ver. Nosso limite de visão é o horizonte cosmológico. A luz só teve 13,8 bilhões de anos para nos alcançar desde o Big Bang. Então, há partes do universo que ainda não tiveram tempo de aparecer para nós. Para entender melhor, pense no oceano à noite com uma lanterna. Você só enxerga um círculo de água, mas o mar continua além. O nível 1 é isso, o mesmo mar, para além do feixe de luz. Agora subimos um degrau de ousadia. O nível 2 diz que o processo que esticou o universo muito rapidamente, a inflação, pode ser eterno em partes. Ela termina localmente, formando bolhas onde o universo passa a evoluir como o nosso, enquanto em outros lugares a inflação continua. Pense o seguinte, você está fazendo pipoca e o milho está estourando. Cada pipoca é uma bolha universo. O milho que ainda não estourou é a região que ainda está inflando. Certas versões dos potenciais inflacionários levam a uma dinâmica estocástica. Flutuações quânticas mantêm a inflação ativa em algumas regiões, colapsando em outras, formando bolhas, e cada bolha cai em um estado de vácuo possivelmente diferente, o que pode implicar constantes físicas distintas, por exemplo, densidade de energia, do vácuo e relações de massa. Mas o que mudaria para cada bolha? Elas têm as mesmas estruturas matemáticas básicas das leis, campo quântico e gravitação, mas parâmetros, constantes, podem variar. Em algumas bolhas, química complexa pode ser impossível. Em outras, a física pode ser parecida com a nossa. E aqui entra uma importante afirmação do nosso universo. Nele nós podemos observar a CMB, ou Cosmic Microwave Background, que é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um resquício do Big Bang, que é a luz mais antiga que se pode detectar no universo. As assinaturas de colisão de bolhas no CMB são padrões circulares, anomalias específicas na radiação fóssil. O problema? Diferenciar tais sinais de ruído estatístico e efeitos astrofísicos que até hoje não é nada conclusivo. E então, chegamos ao nível 3. Na quântica, partículas não têm valores definidos até a medição. Tem amplitudes para vários resultados. A interpretação de muitos mundos diz que não existe colapso da função de onda. O universo evolui de forma determinística, pela equação de Schrödinger, e, quando ocorre uma medição, o sistema se separa em ramos que não interferem mais entre si. Cada resultado acontece em um ramo. Um exemplo prático é o seguinte: um acorde que se separa em notas isoladas por um filtro. Depois do filtro, as notas não se combinam de volta. Perderam coerência, ou seja, temos a famosa decoerência. Mas o que seria essa decoerência?
é a interação com o ambiente, que apaga as fases quânticas entre resultados, tornando impossível observar interferência entre ramos macroscópicos. Ele é um fenômeno medido em laboratório, embora em sistemas controlados e pequenos. Cada ramo contém uma história consistente com um resultado possível da medição. Os ramos são efetivamente desconectados, sem comunicação entre eles após decoerência. O debate é ontológico. Há colapso real? Versus só existe decoerência, mas superposição global? Experimentos de macrosuperposição ampliam a fronteira, interferência com moléculas grandes, ressonadores mecânicos, mas não distinguem definitivamente interpretações. Tá, mas o que tudo isso significa? O multiverso precisa estar interligado em ramificações como em séries e filmes de ficção para existir? Se o nível 3 mexe com o que conta como realidade dentro da mesma física, o nível 4 mexe na prateleira inteira. E se toda a matemática consistente fosse realidade? Chegamos ao último degrau da escada. Se os níveis anteriores dependiam de espaço infinito ou física quântica, o nível 4 questiona a própria natureza da existência. O físico Max Tegmark propôs algo ousado. E se a matemática não fosse apenas uma ferramenta para descrever a realidade, mas a própria realidade? Neste nível, eliminamos a distinção entre linguagem matemática e objetos físicos. No multiverso de nível 4, toda estrutura matemática consistente existe fisicamente. O que isso significa? Significa que nosso universo é regido por equações específicas, como a relatividade e a mecânica quântica. Mas, se existem outras equações matemáticas que são logicamente possíveis, elas também dão origem a universos reais. Nós não estamos em um universo que tem propriedades matemáticas. Nós somos parte de uma estrutura matemática complexa. No nível 4, não existem apenas cópias de você. Existem realidades tão alienígenas que as leis da física lá seriam irreconhecíveis para nós. Se o nível 1 era apenas mais do mesmo, além do horizonte, e o nível 3 eram as ramificações das nossas escolhas, o nível 4 é o limite final. Ele sugere que a existência é muito mais vasta do que átomos e energia, ela é feita de lógica pura. Talvez a pergunta não seja mais por que o universo existe, mas sim, qual parte dessa matemática infinita nós somos? Se tudo o que é logicamente possível é real, então o multiverso não tem limites. E você, em qual desses níveis prefere acreditar? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar para ajudar na divulgação da causa científica no Brasil. Um abraço e até a próxima.